didático para o nosso público, para essa geração aí carente por informação, conhecimento, e vou passar tudo para você. Fica à vontade. Obrigada. Eu acho que tem uma apresentação da BRH Paraná, né, Adriana? Isso. Eu queria também agradecer. Primeiro, eu quero agradecer ao Jefferson, né? Agradecer ao Luciano, a Jussara e a todos que estão aqui presentes. A gente tem uma apresentação da nossa ABRH Paraná, que mobiliza todo o nosso estado, né, na busca aí de conhecimento e desenvolvimento das pessoas, lideranças, promovendo essa melhor qualidade de vida no trabalho e muito mais para a nossa área de gestão de pessoas. Luciano, muito obrigado por estar aqui com a gente. É contigo. Eles podem ter memória, pensamento rápido, aprender e dar respostas com probabilidade e certeza que parecem coisa de filme. Eles fazem muita coisa. Dirigem, conversam, se conectam, melhoram sozinhos. Eles soldam, pintam, resolvem equações. Podem até flertar com sentir, mas quer saber? Eu tenho lembranças, tenho memórias, muitas. E elas me trazem emoção, assim como me traz emoção. A batida dessa música no fundo não lhe toca. Toca, é humano. ABRH Paraná, gestão 2019-2021. Tudo que só o humano é capaz de fazer. Legal, muito bom. Jussara. Então, gente, vamos começar? Vamos lá. Primeiro, assim, muito obrigada aí pelo convite. Eu queria dizer para vocês que eu estava comentando com a Adriana e com o Jefferson que sempre que a BRH me faz um convite como esse, eu faço o possível para fazer parte desse momento, para participar, né? Porque eu sou paranaense de coração, de formação, minha vida profissional, uma boa parte aconteceu aí no Paraná, em Curitiba. E durante o tempo que muitos de vocês não viveram, em que a gente, para aprender, a gente tinha que ir para um lugar físico, ou a gente tinha que fazer um curso, ou a gente tinha que gastar dinheiro para ir até uma outra cidade, guardar dinheiro para ir para uma outra cidade. A BRH Paraná tinha uns eventos que aconteciam no Teatro Guaíra, nunca me esqueço, acho que se chamava Em Pessoa. Esses eventos traziam pessoas para falar sobre temas de RH e eram os que eu conseguia pagar na época. Então, assim, eu sou muito grata, porque durante muitos anos da minha vida profissional, a BRH era a minha fonte principal de conhecimento, a BRH Paraná. Então, é um prazer poder, de alguma forma, estar aqui com vocês e contribuir de alguma maneira, né? Porque eu acho que a lógica, eu estava falando com eles, é que esse tempo que nós vamos passar juntos seja um tempo de valor. Então, nós combinamos assim, eu vou compartilhar com vocês um pouco do tema que me foi encomendado, né? O desafio enorme de tratar um tema como esse, sempre para um público de RH, e vou compartilhar a minha tela, imagino que já esteja chegando para vocês, para a gente começar a falar sobre esse tema que é recursos humanos, né? E essa provocação que a Adriana me fez no convite foi falar sobre RH nesses novos tempos.
E a gente tem usado uma expressão que não é nossa na Sênior, né? A gente sempre pesquisa muito, não é nossa na Sênior, é uma expressão que é dos estudos de RH que se tem nos dias de hoje, que o RH, né, ele precisa fazer um grande reset. Sabe quando a máquina está meio, dá um tilt na máquina e que a gente dá um reset, a gente meio que começa de novo, e aí quando a gente dá esse reset, às vezes tem coisas que a gente salvou, não ficou salvo na última versão, mas a gente aproveita quando volta o que tem. É como se a gente estivesse num momento de inflexão da área, e talvez um dos momentos mais relevantes que a gente já viveu nos últimos tempos. Então, sobre esse grande reset e essa grande mudança que o RH precisa fazer, é que nós, né, escolhemos trazer esse tema. Eu digo nós porque o que eu trago, as reflexões, o conteúdo, é um compilado de coisas que a gente pesquisa no mercado, nós da Sênior pesquisamos. Como uma empresa de ponta em software para gestão, soluções para gestão de pessoas, a gente tem essa missão, né, de estar sempre pesquisando o que tem de melhor. Então, muito do material que eu vou trazer para vocês, ele vem da participação que a gente tem em conferências internacionais, agora online, né, não precisa mais atravessar o mundo para isso, eu confesso que essa parte até eu estou gostando, porque é muito um esforço enorme, às vezes, para a gente fazer, poder beber da fonte de alguns conteúdos, e também das nossas percepções, a nossa leitura sobre alguns temas. Alguns textos estão em inglês, mas o inglês faz parte da nossa vida, eu vou falando, então não vai ter nenhum prejuízo para ninguém, não se preocupe. O ponto principal aqui, que eu acho que a gente precisa considerar, é que o que nós vivemos do ano passado para cá, com a pandemia, mudou o mundo, que mudou o mundo para sempre, né? A gente está vivendo aí uma situação que vai marcar a nossa geração. Vai ser a geração de antes da pandemia e depois da pandemia. Quem entrou no mercado de trabalho antes da pandemia e depois da pandemia. Quem nasceu antes e depois. Sabe, marco? É o marco do século, né? E há também uma mudança muito grande de comportamento dos negócios e das pessoas. Aqui esse gráfico mostra bem a inflexão, né? O início do coronavírus, e aí essa queda aqui, essa queda enorme que tem aqui, e depois a volta ao trabalho e uma profunda transformação nos negócios. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco. Por que o RH precisa dessa mudança tão intensa, né? Porque a Covid, a pandemia, ela fez uma aceleração de tudo que a gente já estava vivendo na década para o digital. A gente falava, eu fazia palestra aí em 2019, né? Fazia bastante palestra aí pelo Brasil, pelas ABRHs, e falava, a transformação digital já chegou, a gente tem que acordar para a transformação digital. Gente, o Covid fez a gente se atropelar na transformação digital, né? E alguns dizem que acelerou 6 anos, outros dizem que de uma década. Eu não quero entrar nesse mérito. O fato é que, por falta de escolha, as empresas precisaram mudar, as pessoas precisaram mudar, todos os negócios tiveram que buscar alternativas, né? Porque os principais elementos que inibiam a inovação sobre essa ótica, eu acho que tem estou ouvindo um barulhinho, talvez algum microfone aberto. Os principais inibidores da inovação, eles acabaram, deixaram de existir. Então, quando a gente às vezes não tem escolha, a gente só pode ir para frente, né? E só poder ir para frente às vezes faz com que a gente deixe de considerar como limitação coisas que a gente não tem mais, não tem mais como escolher, né? Só pode ir para frente, né? E o trabalho dentro dessa ótica, ele mudou para sempre. Ele mudou aonde a gente trabalha, mudou como a gente trabalha e mudou quando a gente trabalha. Hoje a gente sabe, e tem algumas pesquisas que dizem que em torno de 85% a 80% só do trabalho no Brasil pode ser realizado remoto. Muitos dos colegas que estão aqui, que são de indústria, sabem o quanto é limitante, né? Você precisa da pessoa fisicamente presente para executar o trabalho. Então, ainda no nosso país, a gente pode dizer que em torno de 15% a 20% de fato das atividades pode ser realizada totalmente remoto. Isso é estatística. Mas
esse remoto mudou para sempre a característica deste público. E essa mudança mudou também a forma como as pessoas se relacionam com o seu trabalho. Mudou o que importa para a gente, por que aquilo importa. Porque as nossas necessidades, o nosso tipo de conexão com a organização mudou, né? Os negócios também mudaram. Por que as coisas são feitas daquela maneira, o que se faz, como se faz, também mudou. Muitas empresas tiveram que ir dormir uma noite com um produto e, por sobrevivência, no dia seguinte, empreendedores que passaram a noite pensando como iam fazer e nasceram no outro dia com um plano de negócio para criar um outro produto, para adaptar o seu produto, para mudar seu canal de vendas, para mudar a sua forma de fazer com que a sua oferta de valor chegasse para a ponta. Então, de RH, antes da pandemia, e esse slide aqui é de um cara bárbaro chamado Josh Bersin. O Bersin, até está o sobrenome dele aqui no cantinho do slide, esse slide é todo dele. Ele fala sobre a experiência do colaborador antes da pandemia. Antes da pandemia, o que a gente precisava proporcionar e visava proporcionar para os colaboradores, né? O nosso foco principal era reconhecimento, algumas empresas tinham ambiente de alimentação gratuita, às vezes até bebida alcoólica gratuita, as empresas de tecnologia tinham vários mimos, eu digo os mimos corporativos, né? Exercício, aqui em Blumenau, eu digo aqui em Blumenau porque a sede da Sênior é em Blumenau, a gente está no Brasil inteiro, mas a nossa sede é aqui. Algumas empresas até permitindo levar pet, o bichinho de estimação para o trabalho, algumas empresas oferecendo yoga, aumentando o tempo de ausência do trabalho para os pais, enfim, uma série de mimos corporativos. Se investia muito nesses mimos corporativos. E aí, que sentido essas coisas passam a ter quando as pessoas não estão mais no ambiente de trabalho, né? Ou o que é a experiência depois dessa fase que a gente está vivendo o coronavírus, onde as pessoas se preocupam com, tem o plano de saúde, a empresa, se alguém da minha família precisar se ausentar por causa de saúde, eu vou ter apoio da empresa? Como é que eles vão lidar com os meus atestados? Se eu precisar ir trabalhar, o banheiro está limpo? O escritório está limpo? Quais são os protocolos que me protegem se eu precisar ir para o trabalho? Eu tenho medição de temperatura? Como vai ser se eu precisar ficar de quarentena? Quem vai verificar se os meus colegas estão com comportamento para me proteger? Gente, eu adorei esse material aqui quando eu vi, porque eu lembrei de Maslow, né? O que a pandemia nos fez foi olhar para a gente e dizer assim, gestores de recursos humanos, voltem para as necessidades básicas e vejam se elas primeiro estão atendidas. Porque se o teu colaborador não se sentir seguro ao voltar ao trabalho, lá na base, não adianta você oferecer todos os mimos que você oferece no escritório para ele ou para a vida dele, porque a base dele, aquilo que é essencial para a vida dele, está comprometido. Então, achei bem interessante esse olhar, né? Da gente ter que voltar para a base, e eu senti isso mesmo, desta forma. Nós voltamos com 20% aproximadamente do nosso contingente de trabalho em maio de 2020. Desde esse tempo eu estou trabalhando no escritório, e nós somos obsessivos com os protocolos, obsessivos. E eu percebo quanto isso faz de diferença para que as pessoas... Agora a gente acabou de passar pela certificação da GPTW, tivemos a melhor pontuação da nossa história em plena pandemia, melhor resultado da nossa história. E eu tenho certeza de que o cuidado que a gente tem com as coisas da saúde dos colaboradores, assim como o acolhimento, a preocupação com eles, fez muita diferença nesse aspecto. E assim, gente, nós estamos falando disso. Não adianta, eu tenho uma fala com o meu time, é assim, ó, não adianta a gente ficar se preocupando com cortina na janela se a gente está com vazamento. Não dá. Tem coisas muito estruturais que a gente precisa fazer. E aí, um outro alerta, né, é que os dias da estratégia estática acabaram de vez. Acabaram de vez. Tudo que a gente planejou
né? Na virada de 2019 para 2020, muitos colegas aqui presentes tinham muitos planos para o ano de 2020. E aí, quando a gente se deparou com o mês de março e olhou para frente com a falta de visibilidade do que nós tínhamos para o ano, assim, quem esteve na linha de frente da crise, né? Eu coordeno o Comitê de Resposta da Crise do Covid da Sênior, a gente ia dormir algumas noites sem saber, né? Com base no que a gente decidiu o dia seguinte. Então, a estratégia precisa ser definida, o plano precisa ser feito para a gente ter segurança de mudar ele quantas vezes for necessário. E aí tem uma falácia aí, né? Ah, mas a gente não pode mais planejar a longo prazo porque tudo muda. Gente, eu acredito que a gente tem que planejar para mudar com segurança. Porque daí, quando a gente vai fazer os ajustes de rota, a gente sabe o que a gente está deixando para trás. Então, a estratégia estática acabou, mas porque a gente precisa estar revisando nossos planos o tempo todo. E esse reset do RH vem de um texto do Bersin, depois eu vou mandar para a Adriana esse link, tá? Porque agora, quando a gente projeta, a gente não consegue acessar lá direito o chat, mas se alguém for procurar, se chama The Big Reset, do Bersin, do Josh Bersin, J-U-S-H, Josh Bersin. Ele fala sobre essa mudança que os RHs precisam fazer neste momento de grandes mudanças dos negócios, que é de sair de uma área que buscava só eficiência operacional, de ter todos os seus processos bem realizados em tempo real, de trabalhar com foco na satisfação dos colaboradores, como um elemento de sucesso, tudo muito bem controlado, tudo bem executado, muito mais focado no responsivo e no eficiente, e mudar para um modelo de gestão de pessoas muito mais flexível e adaptativo, onde a velocidade de resposta é tão importante quanto a qualidade da resposta que a gente entrega. Então, mais do que entregas que a gente leva um mês para organizar, a resposta em tempo real e a melhoria contínua. Muito mais no modelo ágil, de quem conhece, né, os modelos ágeis de resposta, onde você não consegue, às vezes, entregar o 100%, mas você entrega o 80% e 80% você vai melhorando. Também não é entregar 50%, é entregar o suficiente para o negócio seguir em frente. Então, a capacidade dos recursos humanos, das áreas de gestão de pessoas, de fazer uma leitura de cenário e fazer uma entrega rápida, estar junto do negócio, enquanto dando as respostas e apoiando o negócio nesse momento que a gente está vivendo, ele é essencial e é um elemento de mudança na posição dos recursos humanos dentro das empresas, porque é aí que ele consegue se tornar cada vez mais parceiro do negócio. Então, cada vez mais se fala nesse RH, cada vez mais focado e ágil, né? Mais sobre pessoas, sobre adaptabilidade, resiliência, transformação, aonde as mudanças são constantes e o RH muda junto para ajudar a mudar o negócio, né? É muito mais sobre o futuro do que sobre olhar o passado. E aí é interessante porque nós trabalhamos muito com analytics, a gente trabalha muito com dado, é nossa essência, a gente usa muita informação e a gente tem que tomar só muito cuidado, porque como o mundo mudou, se eu olhar muito para o passado e eu ficar presa só no que os indicadores do passado me dizem, sem olhar para um cenário do futuro, eu posso estar fazendo uma leitura errada. É mais ou menos assim, o que é meu clima de 2019 me dizia sobre o que eu podia fazer de ação para um ano como 2020? É só uma informação, mas ele não me orienta para um ano onde tudo mudou. Então, a gente precisa estar constantemente perguntando, aquela informação que eu tinha ainda faz sentido para o meu hoje? E checar essa informação, porque a lógica é que cada vez a gente consiga oferecer estratégia que suporte o negócio e impacto no resultado da organização. Isso como área de gestão de pessoas. E aí não é sobre a velocidade, é sobre a adaptação. Não é entregar rápido qualquer coisa, é se adaptar e evoluir e aprender e contribuir de uma forma efetiva para o negócio.
E quando a gente fala nas grandes mudanças que o RH tem que fazer, essa frase é bem interessante, porque ela diz que ser ágil é a habilidade de responder às mudanças, mantendo a lucratividade no ambiente turbulento de negócio. Porque assim, né? Essa frase deve ser de alguém que é muito fácil você ser um bom marinheiro em mares calmos, né? Os bons marinheiros mesmo você identifica nos mares revoltos. É na dificuldade que as competências individuais e a entrega de valor das áreas de negócio se mostram. Não é quando está tudo bem. A gente consegue mostrar a diferença justamente no momento de crise, onde a gente consegue olhar para o negócio e dizer, tá, como é que eu vou te ajudar? Ah, isso aqui eu posso ajudar. E aí, nessa afirmativa aqui, se fala do now of work, né? Que é o agora no trabalho. Mais do que nunca, a gente precisa revisar o que a gente faz, largar, né? Wipe the slate clean, largar aquilo que não nos serve mais, gente. Larga ferramentas que você não usa, processos que ninguém gosta, coisas que não trazem valor, desapega. Eu vou fazer 13 anos de sênior, então, quando a gente fica muito tempo numa empresa, a gente tem a oportunidade e a responsabilidade e o dever de acabar com as coisas que a gente criou que não fazem mais sentido. Acaba você. Toma essa decisão. Porque a pergunta que a gente tem que fazer é: agora, nesse momento e para o futuro, o que eu criei ainda faz sentido? Se não faz sentido, para de fazer. E eu sempre converso muito com o meu time, né? É horrível quando você para de fazer uma coisa que você dá valor e ninguém percebe. Mas é a maior mostra, maior demonstrativo de que você já está atrasado, né? Então, esse big reset que a gente precisa fazer nas nossas práticas é principalmente olhar o que a gente tem de peso morto, de processo que já era, de práticas, de comportamentos que já não servem mais a ninguém, só servem para as equipes de gestão de pessoas, só elas dão valor. E daí, assim, se só a gente dá valor e o negócio não dá valor, será que isso ainda faz sentido? E se faz sentido, e a gente está convicto de que faz sentido, então nós não estamos sendo competentes para mostrar o sentido para a organização. É horrível isso que eu falei, mas é o que eu acredito, tá? Se é importante só para nós, a gente tem que fazer essa pergunta. Ou eu não estou sendo competente para mostrar o valor para a empresa, ou realmente isso é importante só para mim. Daí, gente, será que faz sentido a gente fazer entrega se só tem valor para o RH? Então, esse é um ponto aí para a gente pensar. E aí, assim, a comunicação, ela acaba sendo omnichannel, né? Omnichannel quer dizer que ela tem que vir por todos os canais. Todas as empresas acreditam, aí tem 92% das empresas dizem que elas precisaram expandir seus canais de comunicação com a Covid, 54% disseram que elas estão mais propensas a usar diversos canais e 53% disseram que adicionaram novos canais de comunicação. Porque depois que as pessoas deixaram de estar na nossa frente, como que a gente passou a se conectar com elas? Como que a gente alinha a organização? Que rituais de gestão a gente está criando para manter todo mundo conectado? Como que a gente está usando a tecnologia e todos os canais disponíveis? E assim, tem comunicação que você tem que mandar por WhatsApp, por e-mail, por grupo de Teams, só falta mandar sinal de fumaça. Ainda põe no elevador. Às vezes a gente às vezes é um pouco purista. Ah, não, essa comunicação só vai por aqui, essa só vai por lá. Gente, a comunicação tem que ir por onde funciona. E aí a gente precisa mapear os canais que cada grupo consome e usar o máximo possível esses canais, ainda mais quando as pessoas estão dispersas fisicamente e dependendo de uma conexão cada vez mais não é impessoal, mas ela é mais distante. Ela é mais distante. Não adianta dizer que é igual se eu tivesse abraçado a Adriana quando eu vi, faz muito tempo que a gente não se vê. Quando ela apareceu aqui na tela, eu falei, oi, Adriana, vontade de te abraçar. Eu ainda sou da geração do toque, né? De abraçar as pessoas. Não dá. Então, como que a gente vai se comunicar de uma forma calorosa, humana, que passe os nossos valores pela tela, de uma forma que impregne as pessoas do que é as nossas empresas, se a gente não for multicanal, né? Se a gente não puder ampliar esse canal.
E esse modelo em que a gente está precisando trabalhar de uma forma cada vez mais digital, ele passa por o que eles chamam, alguns estudiosos chamam de equação do sucesso, aonde não vamos nos enganar, tecnologia 10% dessa lógica. 35% é você ter um mindset, você ter uma visão do que onde você quer chegar. 25%, segundo eles, é você entender o teu público. Existem diversos públicos dentro da organização. Quando a gente faz e toma as nossas decisões baseadas num público só, como se fossem todos iguais, a gente está deixando de considerar que as pessoas são diferentes. Então, se eu mando uma comunicação, se eu tomo uma decisão que impacta o pessoal do escritório, não impacta a produção, e o comercial não consegue acessar, eu não estou sendo inclusivo. As pessoas falam de inclusão como se fosse uma coisa só ligada às minorias. Inclusão também é você oferecer para as pessoas condições iguais de beber das fontes que a empresa oferece. Então, considerar quem são as pessoas de tudo que a gente oferece é muito importante. E desenhar processos ligados à jornada. E aí, depois a tecnologia, gente, tecnologia é 10%. Depois que tu sabe onde você quer chegar, você entende as tuas personas, as tuas pessoas, você desenha processos focados na jornada. A tecnologia é só o meio, né? É só o meio. E aí, assim, os processos de RH precisam se conectar. Cada vez mais a gente tem que trabalhar de uma forma mais prescritiva. Eu tenho que conectar a performance, que é a minha gestão de desempenho, o reconhecimento, que é a minha compensação, com a análise do nível de engajamento, com aprendizado e carreira, e a gente ainda olha tudo isso estanque, né? A gente olha como processos todos separados. O futuro é isso estar conectado numa plataforma prescritiva. Esse é o futuro. Nosso desafio, inclusive, como fornecedor de plataformas de gestão, é transformar esses sistemas em cada vez mais integrados e prescritivos, que deem o feedback para o líder sobre o que ele deveria fazer para evitar, inclusive, um problema de performance, porque o aprendizado do seu colaborador não foi completado, ou porque o nível de engajamento do time está dizendo que ele está com problema e aí também faz tanto tempo que ele não tem um aumento e por isso ele vai ter um problema de desempenho. Como é que a gente faz essas conexões se a gente trabalha esses processos todos de uma forma estanque? Gente, eu falo pra caramba. Jefferson, Adriana, eu falo. Se vocês não tá me legal. interromperem, eu vou seguir direto, entende? Não, então, tá assim, legal. fiquem bem à vontade, tá? Tá bem legal. Eu anotei uma pergunta aí em relação ao Covid, que eu vou só colocar. Desculpa, gente, resolveram fazer a reforma aqui do lado da sala, no escritório hoje. Não tem problema, Jefferson. Tá, assim, com relação, porque assim, algumas empresas perderam colaboradores para o Covid, mas com relação a profissionais que perderam entes queridos, você viu alguma empresa fazendo alguma ação ou algum cuidado especial com essas pessoas que perderam o pai, a mãe, o avô, o marido, a esposa? Tem alguma empresa investindo em acompanhamento psicológico ou apoio, terapia, dando um vale terapia, alguma coisa? Você viu alguma coisa? Você que está na Sênior, que atende muita gente? Sim, a gente tem hoje um cuidado, nós temos várias psicólogas no time e junto com as lideranças, a gente procura dar suporte para os colaboradores. Isso como prática, né? A gente hoje trabalha muito via liderança, então a gente acompanha quando tem um familiar doente, o líder acompanha e ele se faz presente nesse momento em nome da organização, e aí quando percebe que há necessidade de um apoio específico, daí vem para a equipe de business partner que a gente tem, e elas avaliam se é só uma acolhida, que às vezes é só um acolhimento, ou se essa pessoa precisa ser direcionada daí para um outro tipo de atendimento. Eu tenho visto algumas empresas contratando plataformas de terapia online e suporte psicológico. Nós não temos hoje nenhuma, não teria ninguém para indicar, mas eu tenho visto, estou acompanhando com bastante cautela e estou pesquisando sobre essas possibilidades, porque não só por conta da Covid agora em si, mas por conta do isolamento social que algumas pessoas passarão a ter
inclusive no pós-Covid. Então, é possível que alguns profissionais mais introspectivos precisem de mais suporte ao longo do tempo. A gente ainda não tem noção, existem já estudos acadêmicos. Eu gosto de consumir estudos acadêmicos, eu tenho esse cacuete, né? Tem muitas pesquisas que estão sendo feitas, neuropsicólogos, psicólogos, sociólogos, avaliando o impacto no comportamento das novas gerações no trabalho e na vida pessoal também. Então, sim, tem um movimento aí bacana nesse sentido, Jefferson. Jussara, posso abrir um parênteses aqui nessa fala do Jefferson também para você? Eu percebo quando a gente está falando aqui de toda essa questão digital também, a gente teve também perda na empresa e o colaborador de repente faleceu, aquele familiar ele não tem um acesso muitas vezes, e aí ele vai lá para o INSS, o INSS não atende ele recebe um papelzinho dizendo liga no 135 ou acessa o www.meu-INSS, e muitas vezes essa pessoa ela não consegue, ela não tem essa característica digital para poder resolver até os seus problemas que vão acabar ajudando na parte financeira e tudo mais, né? Então, extremamente importante isso que colocou, o papel do business partner, o papel da empresa, inclusive nesse apoio que muitas vezes precisa até de um advogado, de alvará judicial, e as pessoas não têm esse preparo. A gente verifica realmente que existe uma carência desse olhar digital, porque a nossa população, as gerações mais velhas, né, não tem esse olhar para o digital. E hoje a gente está vivendo tudo no digital, desde um auxílio a... E assim, as pessoas precisam de orientação, né? E muitas vezes uma orientação abre portas, facilita, encurta caminho num momento muito crítico da família. Então, a questão é como a empresa se faz presente, mesmo que ela não vá assumir pela pessoa, mas como ela se faz presente e apoia esse momento. Isso. Então, a gente tem um processo lá de orientação, de acolhida, onde a gente procura, de alguma forma, dentro do que podemos, facilitar a família do colaborador, até o momento, né, a gente teve uma perda de um colaborador que, inclusive, estava home office nesse período, só mas foi muito traumático, porque a Sênior é uma empresa que não tem esse histórico, então, eu estou há 13 anos, eu posso dizer os nomes de quem faleceram nesses 13 anos, então, perder um colaborador para nós é uma coisa, assim, dói no coração, né? Então, a gente procura apoiar a família nesse momento, da forma que for possível, tá, Adriana? E daí o digital nos ajuda sim, porque a pessoa está do outro lado do Brasil, às vezes, e a gente consegue estar presente de alguma forma mais calorosa, e hoje isso é mais aceito por conta do digital, né? Muito bem, vou seguir mais um pouquinho, então, aqui na nossa conversa. Eu queria chamar a atenção para esse slide, ele parece meio complicado, mas assim, ó, ele é tão importante que dava para ficar um dia nele, porque ele diz mais ou menos assim: a filosofia de gerenciamento, ela vem mudando ao longo do tempo. Desde os anos 50, na era industrial, a visão da eficiência operacional, aí tem os pensadores, aí Ford, as corporações gigantescas sendo consideradas a rei, né, do processo. Depois, uma visão mais hierárquica, aí por volta de 60, 80, com Jack Welch, gerenciamento por objetivo, um olhar muito assim de que a gente tem aí nos executivos, né, os grandes sponsors da organização, os grandes responsáveis. Nos anos 90, um olhar mais para uma organização mais colaborativa, daí veio o líder-servidor, vocês lembram, né? O líder-servidor, né? Os artigos, os livros falando sobre o líder-servidor, Steve Jobs, as pessoas no topo da pirâmide. Depois, a companhia como uma grande rede, né? Até 2019, no último evento que eu fui em Las Vegas, e eu ouvi esse Bersin, que ele é um estudioso da Deloitte, falando, os times
as redes de trabalho, os modelos Netflix, Google, Facebook, Amazon, a gente estuda esses cases, né? O time o poder está no time. A gente precisa trabalhar propósito, precisa trabalhar missão. Paramos aí. Nesta fase que a partir de 2020 estamos, segundo esse estudo essa pesquisa que ele faz, as questões que envolvem cidadania, aprendizado, confiança, empatia, resiliência, as empresas como indivíduo dentro de uma comunidade, dentro da sua família, a produtividade, o bem-estar e a responsabilidade junto, né? Acabam sendo o principal foco. E aí, empresas como Unilever, a Verizon, que é americana, Whole Foods, que é uma empresa que tem um conceito orgânico de bem-estar social, e a Patagônia, acabam sendo as empresas de referência. E aí, assim, a Sênior tem clientes no Brasil inteiro, e agora estamos expandindo na América Latina, mas mesmo dentro do Brasil, eu tenho contato com RHs que então estão em empresas de diferentes períodos ainda. Então, a gente está falando lá de uma organização de 2020, mas a gente, como pensamento de gestão, nós temos empresas que estão nessas fases, inclusive algumas na área industrial ainda. E a gente não tem que fazer juízo de valor. Cada empresa está onde a sua cultura, a sua condição a coloca. O que é importante nisso tudo, a questão não é fazer juízo de valor onde a empresa deveria estar, mas é onde nós, como gestores de RH, como pessoas de RH, podemos olhar e entender qual é o pensamento de gestão dessa empresa e como nós podemos contribuir. E oferecer para essa empresa serviços, processos, produtos, soluções que ajudem a passar para as próximas fases de uma forma harmônica, de uma forma onde elas consigam perceber valor. Então, assim, eu vejo muitas vezes o RH com um discurso, uma fala de, a empresa não me entende. Daí a minha pergunta é, mas será que você está entendendo a tua empresa? Se a tua empresa está em determinado pensamento de gestão e você está querendo levar para um outro lugar, como que você vai oferecer valor para que esse valor que tu oferece se tornar alavanca de mudança dentro da empresa? Porque você precisa trazer valor para o momento que a empresa está. A partir daí você conquista espaço e você tem méritos e você consegue ganhar créditos para levar a empresa para a próxima fase. Eu adoro esse quadro, eu estou indo lá eu vou nesse evento desde 2015, 16, 15, todo ano, né? Ele é um evento que acontece geralmente nos Estados Unidos, mas assim, esse ano de 2020 é um marco, porque é uma grande mudança. E a chamada aqui para os RHs é, aonde está a sua empresa? Que tipo de RH a tua empresa precisa agora e para o futuro? E como você vai ajudar agora? Como você está sendo contributivo no momento que a empresa precisa para sobreviver agora? Ou a gente está oferecendo serviços que não são compatíveis com o mundo que a empresa está vivendo? E daí, a partir do momento que você consegue fazer essa leitura, tu ganha créditos e vai oferecendo mais, né? E aí, assim, tem uma fala deles também sobre a evolução do que é a análise de engajamento para as empresas, né? Da gente ter saído do modelo, por exemplo, onde você pesquisa clima uma vez por ano, que é a Employee Experience, né? Tudo é Experience agora, Employee Experience 1.0, e aqui é mais ou menos assim, GPTW, né? Não sei quantos de vocês participam. GPTW uma vez por ano. Você faz um benchmark em relação a você, no ano passado, e em relação às outras empresas que você se compara. Uma pesquisa que usa tecnologia, perguntas que você responde, enfim. E aí é uma evolução de como você avalia como estão os teus colaboradores, considerando uma pesquisa de Employee Experience 2.0, com pulsos. Então, não sei quantos de vocês são clientes sênior, a gente usa pulsos, né? Então, a gente, a cada mês ou a cada 15 dias, a gente consegue rodar pesquisas. Então, eu tenho um dia da semana
né? Eu digo para vocês, sexta-feira eu sempre paro e leio os comentários desse período e eu olho como é que a gente está. Então, toda semana eu sei como a gente está e todos os meses eu sei como a gente está. Então, quando veio a GPTW, a gente esperava um resultado muito bom. Seria uma grande surpresa se não fosse, porque foi um ano inteiro foi bom, né? E então, a pesquisa anual, ela acaba sendo só uma foto do filme que eu já tenho, né? Aí, eles propõem um modelo também de Employee Experience 3.0, onde além de eu ter esse filme com os pulsos ao longo do tempo, eu também consigo ter uma plataforma com dashboard, com um painel, onde eu posso chamar para ação e provocar mudança de comportamento. Por exemplo, assim, olha, tal equipe está dizendo que falta feedback, está aqui um texto sobre como fazer melhores feedbacks. Então, não só traz a informação em tempo real, mas também traz dicas sobre que aprendizados você pode ter para melhorar o clima naquele período. E o estado da arte, né, que é o Employee Experience 4.0, que é assim, além disso tudo, você ainda oferecer instrumentos, chamadas, para que você possa conectar todos os outros sistemas da empresa com a visão sobre o que é a experiência do colaborador, né? Na prática, a gente está falando aqui de entender a nossa audiência, de entender as nossas pessoas. Quem são as pessoas com as quais a gente está interagindo? Quais são as nossas personas? E a gente ouvir essas pessoas, né? Porque a gente não tem mais só a área de operações de RH e a área de estratégia de RH. Gente, operação de RH e estratégia de RH não existe mais, no meu ponto de vista, essa possibilidade de dividir. Porque, assim, em tempos de crise como esse que nós vivemos, nada é mais importante do que uma folha bem gerida e análises, dados de folha bem avaliados. É quando a gente pega uma folha e a gente, vou usar uma expressão meio paranaense, debulha aquela folha, você olha, hora extra, tudo que aconteceu ali, você faz uma nova previsão de férias. Não existe mais nada dentro do RH que você não possa transformar em estratégico. Tudo precisa de tecnologia e tudo pode te trazer dado que pode te projetar para frente. E a gente tem que desenhar cada vez mais os nossos processos, as nossas ações para uma cadeira vazia e conversar com essa cadeira. Olha, eu vou te oferecer esse trabalho, eu vou te oferecer essa solução, vou te oferecer esse processo. Faz sentido isso para você? Isso vai te trazer valor, né? Colocar os sapatos de quem a gente está servindo. A gente oferece as coisas e a gente pergunta para essas pessoas como é que foi a experiência com que a gente ofereceu, né? A gente faz POC, a gente faz prova de conceito. Nós lá na Sênior fazemos muito. A gente usa Kanban no RH, a gente usa Ágil, a gente usa Sprint, a gente faz prova de conceito e a gente faz mínimo produto viável, MVP. É mais ou menos assim, a gente faz um pequeno processo com um pequeno grupo e pergunta, fez sentido para você? O que tu propõe de melhoria? A gente trabalha com design thinking e isso não tem nada de tecnologia, isso é jeito de fazer, isso é processo, né? Porque nós temos uma preocupação muito grande com a jornada. E assim, o processo me fala, mas a jornada me fala mais. A jornada do colaborador, considerando aquela que vem desde quando ele começa a ser meu fã lá antes de ser recrutado, até quando ele entra na seleção, quando ele vem para dentro da empresa, quando ele participa da integração, que é o onboarding, quando ele trabalha e ele é avaliado, ele é acompanhado, ele tem as licenças, até o momento em que ele sai da empresa e o que ele fala para mim quando ele sai, como eu escuto quando ele sai. Então, um olhar de gestão de pessoas, onde a gente usa todas as metodologias e tecnologias em prol do propósito da organização, em prol do negócio da organização. E aí, assim, é tudo que está disponível no mundo. Não é só o que a empresa me oferece, é o que eu vou pesquisar, é o que eu vou conhecer. Então, assim, essa coisa de minha empresa não me oferece, não me possibilita fazer transformação digital. Ok, mas o que tu está fazendo para ti? O quão digital e o quão transformador você é no seu trabalho, com a sua equipe, com o seu time, no seu dia a dia, naquilo que depende só de você. O quanto você traz essas coisas novas para o seu dia a dia. Porque isso é um movimento de onda, né? Na medida em que você transforma o teu entorno cria uma onda de impacto. E a partir daí você consegue trazer uma melhor experiência.
pensando que tudo que é transação a gente tem que medir. Mas o que interessa para nós são as interações. Porque é o sentimento das pessoas e o que elas falam nas interações é que vai gerar experiência. E a gente precisa, esse novo RH é um RH obcecado pela experiência. Porque as pessoas da nossa empresa, elas estão acostumadas a contar da experiência delas a todo momento. Tudo que elas fazem no mundo hoje, alguém pergunta para elas sobre a experiência. E elas também, dentro da empresa, elas também querem falar da sua experiência, né? E aqui a gente não está falando de oferecer uma telinha bonita, uma interface bacana. A gente está falando de toque humano, tão humano quanto digital. Porque se as pessoas se servem de tudo na vida delas como digital, elas também querem dentro da empresa ter o toque humano, ter o toque digital. E aí, assim, é cabeça, coração, mãos, tudo unido, tudo junto. Não tem mais essa dicotomia, é tudo em prol da gente usar o melhor da tecnologia, da gente usar tudo isso aqui. Ah, o que eu não tenho disponível na minha empresa, eu posso usar free, eu posso usar no no meu processo de negócio, eu posso usar no meu dia a dia. Ah, eu não consigo um Analytics. Gente, Excel bem trabalhado é fantástico. Tua equipe não conhece Excel? Como não? Vou usar outra expressão para isso de novo. Debulha o Excel que ajuda um monte. Faz pergunta, aquela pergunta boa. Checa a pergunta. Então, assim, incorporar alguns elementos da transformação digital é muito importante para essa transição. É muito importante. E a gente precisa pensar no que a gente precisa, não o que a gente gostaria de ter. Porque às vezes, assim, é sonho, é desejo ou necessidade? Ah, eu quero trazer um super analytics, um BI maravilhoso. Sênior tem BIs e analytics maravilhosos. Mas se eu não souber usar isso, para que esse meu desejo vai ajudar alguma coisa a empresa? A pergunta-chave sempre é: que problema eu preciso resolver? E a partir daí, a ferramenta, ela é condição, é meio. E esse autor aqui, que a gente pesquisa muito, ele traz esse é um outro autor, o Jason, ele traz não é o Jason do filme, tá, gente? É outro Jason bem bala, assim. Ele traz um olhar bacana, porque assim, a gente tem que sair do roadmap, sair do GPS também, e ir para um modelo mais tipo Waze. É aquele modelo assim, eu tenho mapa, tenho roadmap, tenho mapa. Quando eu fui para o GPS, eu já ganhei, né? Porque o GPS ele já ia me mostrando por onde eu já tinha passado, né? Já foi uma evolução, né? Agora, nada se compara com o fato de eu receber um aviso. Pegue um atalho, se você quiser chegar antes, porque tem um acidente na frente. E isso só acontece porque eu estou olhando, usando o melhor das leituras do mundo e colaboração para me avisar. Eu estou usando a colaboração do mundo para me avisar que tem um perigo na frente. E ao receber o aviso, eu posso tomar minha decisão. Então, isso é uma mudança muito importante para todos nós. E aí, assim, já caminhando para o final, para deixar um tempinho para a gente conversar, como que a gente está aproveitando esse momento com tanta tecnologia disponível, free, para facilitar a nossa vida? Gente, eu sou do tempo da Barça. Eu sou do tempo que as famílias, não sei se tem alguém da minha faixa etária aí, não vou entregar a idade, faziam poupança para comprar enciclopédia. Eu sou de uma geração que acho inadmissível em tempos de rede social e Google e colaboração dessa natureza, as pessoas dizem, ah, mas eu não fiz porque eu não sabia. Jussara, eu costumo dizer que estamos na era da vergonha na cara. Ou você tem, ou você não tem. Ou você sabe ou você não procurou, gente. Exatamente. Não tem mais desculpa hoje. Jussara, maravilhoso, maravilhoso. E aí, assim, uma última contribuição. Esse slide também não é criação minha, tá? É do mesmo Bursing, ele é maravilhoso. O iPhone, nas últimas gerações, evoluiu e ele não precisa mais do cabo para o fone de ouvido. Quantos de nós tem coisas em casa que não servem mais para nada
E quantos de nós têm competências que não servem mais para nada? E quantos de nós têm conhecimentos que não servem mais para nada? Eu sei, gente, eu ainda devo lembrar, como coloca uma fita de filme numa máquina projetora de filme. Porque eu fiz um curso da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência há 30 anos atrás. Para que serve esse meu conhecimento hoje? Nada. Então, a gente não pode ficar agarrado com coisas que não nos servem mais. A gente tem que olhar para o que o mundo precisa e correr atrás. Porque é isso aí, né? Nada muda se a gente não mudar. Essa frase é de alguém maravilhoso, que eu não sei quem é, mas eu adoro ela. E a mudança começa pela gente. Se a gente ficar sempre apontando o dedo para alguém dizendo você não muda, porque a minha área não muda, minha empresa não muda, meu chefe não muda, eu não mudo porque minha empresa não muda, porque meu chefe não muda, porque minha equipe não muda. Gente, vamos lá, né? A gente não muda quando a gente não quer mudar. É isso, né? Então, tudo começa por nós. E é isto, pessoal. Legal, muito bom, parabéns, Deixa obrigado, viu? aqui. E material rico, eu printei muita coisa, você não autorizou, mas eu printei. Mas tá tudo gravado, outra coisa boa da tecnologia, né? Exatamente. Eu já vi que vocês gravaram, maravilhoso, né? E eu até passei para os meus sócios aqui, a gente vai discutir, porque ele está muito alinhado com o que a gente está trabalhando em questão de propósito aqui na empresa, e inclusive na sociedade aqui, inclusive na própria BRH. O que eu gostei muito, assim, eu acho que eu gosto do modelo das empresas. Enquanto você estava falando, eu recebi um artigo sobre a pejotização. Parece que algumas empresas bacanas, legais, elas estão indo para um caminho que eu estou falando da pejotização. Eu tenho clientes indo por esse caminho também. Só que esse caminho, ele talvez deixa o cuidar. Porque daí você tira direitos, tira acesso a coisas que a empresa construiu, várias empresas construíram durante décadas, né? Os sindicatos conquistaram, e você entrega simplesmente o dinheiro, ou deixa de ter uma relação quente, passa a ter uma relação fria com o meu colaborador. Eu queria saber o que você acha disso, né? Porque eu vi uma empresa ali que está no cuidar, assim, né? Muito forte no cuidar, enquanto as outras estavam muito em escalar, crescimento escalável, você vai ser meu sócio. E aí eu vejo que a pandemia trouxe assim, gente, momento de cuidar, família, afeto, gente, bairro, Comunidade. O que você acha disso? Do que você está vendo aí? Olha só, vou te dizer o que eu vejo. Isso não tem a ver com contrato de trabalho, com relação trabalhista. Isso tem a ver com senso de comunidade. Então, assim, eu já trabalhei fora do Brasil, em tempo que eu fiz o mestrado, e a minha relação era muito diferente com a empresa do que uma relação CLT, por exemplo. Eu nunca me senti tão cuidada, respeitada. Isso não tem a ver com a relação de trabalho. Isso tem a ver com o comportamento, com os valores, com a forma como a empresa se organiza junto àquela comunidade. Existem empresas fantásticas que têm bilhões de faturamento e que a quantidade de pessoas contratada neste modelo, ela é assim, tipo, 200 pessoas no mundo inteiro, o restante são parceiros. São parceiros comerciais, são pessoas que contribuem de uma forma fixa, de uma forma variável, por tarefa. Então, eu acho que a dignidade na relação e o cuidado na relação, ele não passa pela questão contratual, ele passa pela ética, por valores que estão acima desse mundo mais mundano, assim, sabe? Da hora extra, do benefício, o que não quer dizer que a gente não precise ser justo. Então, acho que assim, a critério assim, é justo, é o que foi combinado, é o que foi discutido. E eu acho que a gente no Brasil ainda tem muito aquela visão de que as pessoas são impotentes e elas precisam ser protegidas por pessoas mais inteligentes do que elas. E eu acho que a cidadania que o mundo digital está trazendo para as pessoas é dar para elas voz.
Dá o direito, né? Todos não só o têm dever, voz. o direito. Todos têm voz. Em qualquer lugar que você esteja, você tem voz. Então, eu me incomoda a visão de que a gente tem que proteger as pessoas porque elas são incapazes. Eu não gosto dessa visão. Acho que a gente tem que dar consciência para as pessoas para que elas busquem o caminho que elas querem ser mais felizes. E aí a relação com a empresa que for melhor para todos. E aí a comunidade, essa visão de comunidade que parece meio etérea, né? Ela se concretiza pela ética, pelo cuidado nas relações, independente do vínculo trabalhista. Quase um discurso isso, né? Ficou grande. Ficou perfeito, perfeito. Ô, Adriana, você quer falar dos patrocinadores rapidinho? E aí eu vou preparar, ver se alguém aqui tem alguma pergunta. O pessoal também pode colocar algumas perguntas no chat, né? Para já ir abrindo. Só vou puxar um pouquinho. Ô, Jussara, eu vou fazer uma outra pergunta, assim, que faz todo sentido para a conversa que nós estamos tendo. A gente tem falado bastante de Covid, dessa transformação. Qual que é a visão, isso em relação ao RH da Sênior, do planejamento pós-pandemia? Qual que é a visão pós-pandemia? O que a Sênior, no caso a Jussara e seu time, estão enxergando em relação à economia, em relação a contratações, mercado de trabalho pós-pandemia? O que vocês estão enxergando e o que vocês estão planejando? Se você puder falar. Claro, não, sem problemas. A gente tem feito algumas lives, o nosso presidente faz lives periódicas com a equipe, né? Isso foi outra quebra de paradigma, porque antes a gente fazia uma reunião geral, transmitia, e alguns conseguiam assistir, outros não conseguiam, aí iam 200 pessoas para o auditório, outros se reuniam nas salas de reunião, nas principais unidades que a gente tinha. Agora não, gente, é uma live, a pessoa assiste com a família, inclusive, né? A de final de ano a gente até sugeriu que a família participasse. Então, nas lives que o presidente tem feito, a gente tem falado um pouco sobre isso, né? A gente entende que o modelo de trabalho no nosso segmento, ele vai ser cada vez mais híbrido, mas para nós, para sênior, ter as pessoas conectadas ainda é um fator de inovação importante. Então, nós não nos declaramos como uma empresa que vai ser full home office, por exemplo. Não, nós não vamos ser, isso já é declarado, nós vamos ser uma empresa modelo mais híbrido. Aí a gente vai sempre criar espaços e movimentos onde as pessoas possam interagir. A gente entende também que com isso alguns processos vão precisar mudar, muitas coisas precisarão mudar, se ajustar a esses novos tempos. A gente entende também que o mercado de trabalho mudou muito, o fim da barreira geográfica para algumas posições traz outra competitividade. Então, agora, por exemplo, a gente pode contratar alguém, como fizemos, do Nordeste para trabalhar com a equipe de Blumenau, lá do Centro-Oeste, do Brasil inteiro. E, por outro lado, outros também vêm buscar de fora, né? Então, a quebra da barreira geográfica traz uma outra dinâmica do mundo do trabalho e faz com que a gente precise cada vez mais, ainda mais no nosso segmento, estar sempre desenvolvendo a carreira das pessoas para que elas queiram crescer e permanecer vinculadas a gente. A criação de vínculo vai ser um outro problema, né, Jefferson? Porque se as pessoas que trabalham full home office pensam assim, ela é contratada, ela nunca foi na empresa, ela nunca teve contato físico com ninguém. Ela foi treinada, ela desenvolveu o seu trabalho ali. O contato dela é todo virtual, com a empresa, com a cultura, com o negócio. Que mudança faz na vida dela se ela continua em casa? Mudar de empresa. O senso de pertencimento vai ser um desafio para os RHs. Vai ser um desafio, todos. porque assim, mudar não muda nada. Eu não mudo meu ambiente de trabalho, eu mudo só com quem eu interajo através do computador. Então, novos desafios irão se instalar para as equipes de gestão de pessoas que forem trabalhar com modelos híbrido ou remoto. E no presencial, eu acho que a gente vai levar um tempo para voltar à normalidade, porque a distribuição das vacinas para quem tem faixa etária que está no auge da produtividade, que é ali entre os 25 e 30 e 35 anos, vai demorar.
Então, a pandemia estará entre nós ainda por um bom tempo, é assim que a gente enxerga. Ou seja, a gente tem que tocar a vida com ela por um bom tempo. Sim, sim. Né? E isso é legal que você falou da relação de trabalho, porque a gente resolveu um desafio gigantesco dos RHs, contratar pessoas mais em conta, né? Vamos sugerir assim, financeiramente mais viável, em outras regiões. Porém, nós trouxemos um outro problema para nós que somos RHs, que é como levar a cultura para essa pessoa que está inserida em outro ambiente. Por exemplo, temos uma cultura ali em Blumenau, que é diferente da cultura do Nordeste, que é diferente da cultura do Norte do país, e que a gente sabe, cultura do Sul é a cultura das outras regiões. Como levar essa cultura e equalizar e equilibrar, né? Sim. Isso é... Eu lembro quando eu era de São Paulo, eu mudei para cá, para Maringá, eu não sei se a Adriana sofreu isso, mas o maringaense, ele tem um problema com o horário, ele marca 7 horas, ele chega às 7h05. E quando eu era de São Paulo, isso era um problema, né? Você, por mais que tivesse trânsito, você chegava no horário. E aqui, muitas das reuniões que nós fazemos em várias empresas, em várias reuniões que nós fazemos, 5 minutos, 10 minutos a gente fica esperando as pessoas chegarem, né, Adriana? E, assim, é meio cultural do maringaense, assim, o meu horário é 2 horas, eu saio 2 horas de casa. E aí, como é 5 minutos para chegar na empresa, ele atrasa. Está sendo generoso. Eu posso abrir aqui um pouquinho, tem algumas pessoas que já estão saindo. Pode falar dos patrocinadores. Isso. A gente queria realmente... deixa eu baixar aqui esses slides aqui, vamos ver se vocês vão conseguir visualizar, pessoal. Então, assim, olha, Jussara, maravilhosa apresentação. Eu acredito que a gente conseguiu atingir todos os objetivos que a gente tem aqui, né? Deixa eu ver se vocês estão visualizando. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, chegou. Chegou? Chegou. Mas ele está num conteúdo, num slide mais amplo ou de vários slides ao mesmo tempo? Só para entender. Slide de apresentação mais amplo. Ah, então tá. E assim, fiquei muito feliz com o que a gente teve hoje. Eu quero agradecer aí a todas as pessoas que, com a gente, né, participaram desse momento de integração, de conhecimento de competências, desenvolvimento de competências, e por que não colocar aqui de pertencimento, né? Pertencimento, porque eu tenho um livro que eu amo muito, que é do Richard Barrett, que se chama Libertando a Alma da Empresa, que ele fala que as lideranças que conseguirem fazer com que as pessoas se sintam importantes, competentes e queridas nesse senso de pertencimento, elas realmente vão adiante, elas vão muito adiante. Eu coloco que também estou trabalhando numa área de educação, não vou citar a instituição de ensino aqui, e como evoluiu essa questão digital dentro das instituições de ensino, tanto a nível de educação básica como de educação superior. A gente está vivendo realmente essa metodologia louca, né? Que é híbrido, é digital, é no mobile, de todas as formas a gente se conecta. E eu acredito muito, Jussara, Jefferson e todos que estão aqui, que promover e construir esse futuro digital mesmo que não tenha abraço, mas que a gente se sinta abraçada. Eu me senti abraçada pela Jussara com esse momento. E gostaria de pedir para as pessoas que estão aqui também, né? Olha só o que o nosso slide está colocando, tudo que só o humano é capaz de fazer. Isso não é um chavão da BRH Paraná, mas é da BRH Brasil, né, Jussara? As pessoas movem o mundo, nós movemos as pessoas. A nossa BRH Paraná, eu não posso deixar de citar aqui o empenho da Carolina, que é a nossa presidente, do Ricardo também, que é o vice-financeiro, de todos os diretores, né? Eu não vou lembrar de todos, mas o Anderson, a Lu, temos pessoas aqui que fazem isso acontecer a todo momento, a Letícia, que é nossa secretária. Eu quero agradecer a toda a nossa presidência, diretoria, a Andréia da Paraná, o Luciano, a Adeildo, todos que estão aqui com a gente
nesse momento de pertencimento, né? E dizer que a ABRH está presente em 22 regionais em todo o Brasil. No último CONAR nós tivemos, né, e a Sênior também é uma patrocinadora, Jussara, Sim. Presencial, nós tivemos cerca de 32 mil pessoas. A missão da nossa instituição, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, seja para qualquer pessoa que trabalha na área de RH, que trabalha com pessoas, com lideranças, estudantes, somos pessoas, né? Então, é disseminar o conhecimento de gestão de pessoas na região, promover relacionamentos, gerar negócios de forma ética, inovadora e também atualizada, protagonizando a formação de lideranças, que é o que a Jussara falou, né, de dar para esse cidadão autonomia para que ele resolva os seus problemas, os seus desafios. E aí, por que a gente quer que vocês que estão aqui façam parte também, né, desse movimento? Eu estou na BRH há quase 15 anos, a Jussara, eu não sei quanto que você está, mas... Muito tempo. Deixa para lá esse tempo. E é engraçado que o pessoal fala assim, né, nossa, você vai para a BRH, mas o que você ganha com isso? É tão engraçado, né? O que a gente ganha? A gente ganha propósito, a gente ganha reconhecimento, a gente ganha toda essa partilha. Então, é muito importante. A BRH Noroeste está promovendo, então, happy hours, alimentando o network, participando de eventos, atualização sobre novas tendências, participando de grupo de estudos, desenvolvendo, né, projetos, desenvolvendo lideranças, protagonismo. A gente tem aí um trabalho bem forte também junto com a BRH no Prêmio Ser Humano e nos congressos. Então, contribuindo para uma gestão de pessoas, a Carol gosta muito dessa fala, mais humana, inovadora, né, solidária e estratégica. A gente tem aqui um QR Code, depois também vai deixar aqui para vocês. Temos anuidade gratuita para todos os estudantes no mês de abril para se associar, né, para conseguir mais esse engajamento dessas pessoas que estão fazendo o futuro e construindo essa visão mais digital também, né, para trazer para a nossa associação. E a gente quer agradecer os patrocinadores aí de gestão que já estiveram com a gente, que estão, a Apetite, a Lucra, a Uniodonto, aqui Corporações, a Cooper, o RH Gestor, né, e todos os demais que em algum momento partilham aí dessas nossas atividades. E aí, Jefferson, o que esse pessoal vai perguntar para a gente, que até agora não vi uma pergunta, como é que está aí? Eu vi uma pergunta aqui, os valores estão mudando hoje em dia, o cuidar e a empatia que as empresas estão tendo com seus colaboradores tem sido um fator fundamental para que os mesmos venham a se sentir felizes, motivados, realizados no seu ambiente de trabalho. Isso transforma vidas e, consequentemente, traz crescimento pessoal e profissional de todos. Acho que não foi uma pergunta, foi uma afirmação. E, realmente, isso que ele está falando faz todo sentido. Inclusive, puxando o gancho dessa fala do Elis, eu vou fazer uma pergunta para você, Jussara. Você percebe uma pressão salarial em cargos que tenham mais conhecimento intelectual, um maior conhecimento? Você tem percebido como se diz, uma concorrência de capital humano entre as empresas? O mercado de trabalho, ele vem se transformando muito e o capital intelectual é a nova moeda, né? Então, assim, o capital intelectual é a nova moeda do mundo, o conhecimento é a nova moeda do mundo. E o conhecimento é raro e cada vez mais caro. E quanto mais específico ele for, mais relevante ele vai ser. Então, à medida da evolução das empresas, passará a ser cada vez mais a sua capacidade de desenvolver essas competências diferenciadas nas suas pessoas. Então, assim, é muito curioso, né? Quando a gente mais evoluiu em termos de tecnologia, a gente está dizendo que o principal diferencial está no talento individual em prol do coletivo.
Então, tem até uma apresentação que foi feita nesse evento que a gente participa, e que esse ano foi online, que fala sobre a curva de crescimento da demanda por o que eles chamam de colaboradores de capital, de propriedade intelectual, aqueles que são capazes de criar um conhecimento que às vezes salva uma empresa, entende? Aquele time consegue desenvolver um produto, uma solução que às vezes salva toda a organização. Então, a competência individual, conhecimento intelectual individual em prol do time. Não aquele cara que só faz tudo sozinho, aquele lá é só uma estrela, né? A gente está falando aqui de a pessoa que consegue trabalhar em time mesmo. Então, de fato, esse cara vai ser cada vez mais raro e caro. Esse é o Esta, né? Eu estou vendo isso também, tenho percebido que alguns profissionais em algumas áreas estão sendo, e graças a Deus, né, chegou a vez do RH, né? Eu vejo entre os top 10 a área de RH sendo a mais procurada, com o maior número de vagas abertas. As empresas acordaram que o capital intelectual é a nova moeda, e para cuidar de capital intelectual, só gente que gosta de gente como a gente. As disciplinas que são do domínio do RH, elas são as disciplinas essenciais no momento de crise como esse que nós estamos vivendo. Então, a gente colocar nossa expertise em prol do negócio, em muitos casos, se transformou numa condição de sobrevivência para aqueles negócios, porque a maioria dos gestores não sabia como manter o negócio ativo e ter as pessoas seguras, sem um RH para estar ali, para criar protocolos, para capacitar as pessoas, para comunicar, passar segurança. Então, é um momento chave para os times de RH. Quem soube aproveitar bem este momento, certamente saiu fortalecido de uma das maiores crises da história, né? Legal. Jussara, eu vou encerrar, né? A gente tem visto aí que o pessoal tá saindo, tá caindo, né? O pessoal tá caindo. Dessa internet, né? É a hora da novela, né? Vai começar a novela. Gente, obrigado a todos que participaram. Obrigado, Jussara, pelo seu conhecimento. Esperamos ter você com muito prazer mais vezes. Eu sou fã da Sênior, já fui cliente da Sênior, então eu sou fã da Sênior há muitos anos. É um software que eu já cheguei a discutir com o diretor para comprar, porque o da Sênior era o dobro do preço. Eu falei, então você vai contratar outro, você faz, eu só trabalho com o Sênior. E ele aceitou e realmente trouxe um puta do resultado. A gente conhece qualidade, né? Então, eu acompanho a Sênior há muito tempo. E legal ter uma pessoa como você aí, eu não te conhecia pessoalmente, e obrigado por esse espaço, obrigado pelo seu tempo. Agradeço a sua família por ter emprestado você um pouco pra gente, tá? Porque graças a eles, a gente pode ter um pouquinho de você, tá bom? Adriana, obrigado. Hoje, de novo, a Adriana vai para casa à tarde. Pode falar, Adriana. Não, eu quero pedir uma coisa para o pessoal. Pessoal, tem mais alguém que quer fazer uma pergunta? Josiane, está aparecendo aí. Kelly, Anderson, pessoal. Alguma pergunta para a Jussara? Ela está aqui com a gente. Vamos lá. Professor Joel, estou vendo o professor Joel aqui. Já nos encontramos algumas vezes. Como vai, professor? Prazer em revê-lo. Eu estou pedindo para o pessoal abrir a câmera para a gente se ver mais e fazer uma foto coletiva nesse momento. Eu estava assistindo uma outra live com o professor Gilmar, da Fundação Dom Cabral, tá excelente. Mas que tem as duas coisas ao mesmo horário, pô. Tentei me participar de tudo, mas não é possível. Mas parabéns, Jussara. Prazer revê-lo, professor. Um grato prazer reencontrá-lo. A gente se encontrou a última vez lá em Florianópolis. Né? Acho que foi em Floripa, é verdade. Aquele encontro da RH de Santa Catarina, lembra? Verdade. Muito bom ver algumas pessoas conhecidas aí, gente. Prazer reencontrá-los. Vamos abrir o vídeo, gente? Tem mais gente que pode abrir o vídeo aí um pouquinho. E a gente também está pedindo aqui a BRH, se vocês puderem deixar uma palavra como feedback para o nosso evento de hoje. Para a Jussara, para a BRH Noroeste.
escrever ali no chat uma palavra como feedback para o nosso encerramento. Bom, pessoal, enquanto a Adriana organiza aí essa ação aí da foto, eu queria só dizer para vocês que foi um grande prazer. Aqueles que ainda não são... Eu não sou da diretoria da BRH, eu sou do conselho, mas eu contribuo para o BRH desde sempre, né? Mas eu contribuo para o BRH desde sempre porque a BRH sempre fez muito pela minha carreira. E eu queria dizer àqueles que ainda não fazem parte da BRH, se tem uma propaganda que eu faço assim, com o peito aberto, da relevância desses grupos para a nossa formação crítica como profissional, não só a formação acadêmica, de conhecimento, mas as discussões, a formação crítica. Então, bebam dessa fonte, porque ela é muito boa, viu? E muito obrigada aí à equipe da BRH, prazer rever a Adriana, muito bom estar com vocês, é sempre um grande prazer. Prazer é nosso. Quem vai fazer a foto? Você, Jefferson? Ô, seu Joel, vamos dar um sorrisão aí? Olha só, quantas gerações, gente, aqui, que maravilha! Coisa boa. Fantástico, isso é fantástico. Sorriso? Ó, tem gente entrando aí, ó. Agora o pessoal quer aparecer aqui na foto. Olha só. Ô Jefferson, tá desligado o teu fone. Para você tá aparecendo todo mundo? Porque para mim só tá aparecendo eu e você. Não, para mim tá aparecendo 4, 6, 8, 9 pessoas. Então printa você a tela, tira foto. Eu não vou conseguir, porque no meu só tá aparecendo eu e você. O resto tá tudo fechadinho. É, porque o pessoal tem vergonha, o pessoal tem que ser sem vergonha e aparecer isso. Eu vou dar um print, então, gente, dá um sorriso aí, depois a gente compartilha. Um abraço para todos vocês, boa noite, se cuidem, fiquem bem e muito sucesso na jornada de todos nós, né? Isso. Obrigado, viu? Um grande abraço, obrigada pelo convite. Tchau, obrigado. Pessoal. Tchau, tchau.